E agora de manhã nós vamos ter a alegria de ouvir duas palavras. A primeira delas é do pastor Abraão Soares, que é o nosso capelão. O pastor Abraão é meu pai espiritual, trabalhou na Mocidade para Cristo por 18 anos, chegou a ser o diretor nacional da MPC, depois teve em outras organizações, como diretor do REGI para a América Latina, um dos fundadores de Atletas de Cristo no Brasil, pastoreou igrejas, mas nunca saiu de fato da MPC, assim, né? Sempre teve seu coração na MPC, e agora, recentemente, há uns 3 anos atrás, ele voltou como nosso embaixador da MPC e capelão dos Homens de Coragem, e hoje ele dirige uma importante área na MPC, que todos os movimentos de oração da MPC estão sob a sua liderança, os Homens de Coragem, Desperta Débora, Intercessores do Brasil, o Departamento de Oração da MPC também. E então, Abraão, é uma alegria poder recebê-lo aqui. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Sim, irmãos, eu pedi para colocar novamente a letra do Eu Vejo a Glória do Senhor Hoje Aqui. E eu queria convidar você, queria convidar você para pensar um pouco naquilo que nós cantamos. Creio que todos aqui já ouviram essa afirmação de que o crente peca mais é quando ele canta. Então, nós cantamos, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Eu quero perguntar a você, você está vendo a glória do Senhor hoje aqui? A sua mão e o seu poder sobre mim. Ah, se a mão de Deus estiver sobre você, e você estiver em pecado, e o seu poder sobre mim. Então, pense naquilo que você está cantando. Continuando, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. E quando o amor desce nesse lugar, então acontece perdão, acontece uma vontade de andar com o irmão, acontece aquilo que a palavra de Deus diz, que quando nós meditamos na palavra de Deus, lá em 1 Pedro capítulo 2, nós podemos amar o irmão com amor muito grande. Continuando, aqui nós afirmamos, eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Você cantou, você orou. Essas canções que cantamos hoje, notaram que todas elas são oração de consagração, são oração de disposição para deixar Deus trabalhar. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Você está sentindo Deus te tocando? Eu creio que Deus nos tocou grandemente nessa manhã lá no jardim de oração. Você não sentiu a mão de Deus tocando você? Eu senti, e foi muito forte. E você sentiu assim também? Você está percebendo o que Deus quer fazer conosco nesses dias? Você está percebendo que Deus está nos preparando para coisas muito grandes? Você está percebendo que no ano de 2024, Deus está nos preparando, acontecendo muita coisa no ano de 2024? Por exemplo, o que aconteceu e continua acontecendo no Rio Grande do Sul. Por exemplo, essa decisão histórica que foi tomada de ministérios com homens se unirem no Brasil. Você imaginou que isso pode levar o Brasil a receber aquele avivamento? Você já percebeu que mais e mais pessoas estão ansiando por um avivamento, estão buscando esse avivamento, mas precisamos também nos preparar para esse avivamento? Então, meus irmãos, eu queria só compartilhar com vocês aquilo que eu estava pensando enquanto nós estávamos cantando. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Você está vendo a glória do Senhor hoje aqui? Vamos orar? Ó Deus, a tua glória está aqui. Essa não é a questão. A questão é se eu estou vendo. A questão é se eu estou vendo essa glória inundar o meu ser. Ó Deus, que inunde o nosso ser até transbordar, porque quando transbordar vai tocar muita gente. Deus, o Senhor levantou homens de coragem. O Senhor tinha um propósito além do que nós podemos imaginar. Ó Deus, muito obrigado por isso. Muito obrigado por cada irmão que está aqui, por cada irmã que veio com seu esposo aqui. Muito obrigado, Senhor.
Nós te agradecemos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria recomendar 2 livros que estão à disposição, estão à venda, e quem ainda não os adquiriu, deve adquiri-los. Estava conversando com o Lucas é um dos meus 2 filhos. Você sabe que eu tenho 2 filhos aqui que são uma alegria para o meu coração. Eles servem ao Senhor na profissão deles como advogados, e eles estão aqui. Um deles o Lucas estava conversando comigo, e ele estava me contando como aquele livro, qual deles, do Dom Phillips? Os 2 livros do Dom Phillips, Conheça o Seu Inimigo e Como Vencer o Seu Inimigo. Eu quero recomendar fortemente. Se você ainda não os tem, que você os adquira. Lá na secretaria, você pode adquiri-los. Vai estar na mesa ali fora. Não deixem de adquirir esses livros. E não deixem de ler. A leitura deles, o Lucas disse que agora vai ser um dos seus livros de cabeceira, junto com a Bíblia e alguns outros livros de cabeceira. Quer dizer, que ele vai estar frequentemente consultando esses livros. A mensagem, Dom Phillips escreveu esse livro em 1951, o outro foi em 1952, ele veio para o Brasil em 1952, ele foi o fundador da MPC no Brasil. E esses livros, quando você lê-los, você vai dizer, mas parece que é alguém que está escrevendo para os nossos dias, e foi para os nossos dias que ele foi escrito. Graças a Deus que nós resgatamos. O pastor Marcelo sempre nos lembra de um verdadeiro milagre, que nós já tínhamos o primeiro para ser impresso e nós não tínhamos o segundo, e consultamos aqui, estávamos aqui embaixo no acampamento, e naquela sala de jogos ali embaixo, conversando, e aí lembramos que tinha o segundo livro, e aí procuramos, não tinha mais, esse livro tinha se esgotado, ninguém mais sabia onde tinha pelo menos uma cópia. Aí descobrimos uma pessoa que tinha esse livro, consultamos, recorremos a essa pessoa e resgatamos esse livro, conseguimos reeditá-lo. Então, eu quero recomendar para vocês. E quero com muita alegria falar para vocês do Ministério de Intercessores do Brasil. Fundado em 2014 por um grupo de irmãos do qual eu fazia parte. Intercessores do Brasil foi trazido, quando eu voltei para a MPC, voltei assim, administrativamente falando, porque como o Marcelo falou, eu nunca saí da MPC, mas quando eu voltei oficialmente e recebi o título honroso dado pelo Marcelo, e eu sou a história verídica daquilo que como é que chama o cantor? O Josimar falou, o negócio do o filho que se tornou avô de si mesmo. Ele contou, ele disse que é uma... O quê? O que foi? Obrigado. Isso fazia parte, vocês não sabiam, né? Fazia parte, é para você prestar mais atenção. Então, o que eu estava falando? O Josimar falou que não era uma história verídica, mas a minha é verídica. Eu me tornei, o Marcelo, como é que é a história? O Marcelo é o filho que se tornou avô de si mesmo. Eu tive o privilégio de ajudar o Marcelo a dar os seus primeiros passos como um discípulo de Cristo. Não foi eu que preguei para ele quando ele se converteu, mas eu tive o privilégio de dar a mão a ele para a gente caminhar junto. Eu nunca discipulo pessoas, eu ensinando a pessoa, eu discipulo nós dois aprendendo, eu e aquela pessoa que eu estou discipulando. E o Marcelo, então, eu tive o privilégio de ajudá-lo a dar os primeiros passos na fé cristã, mas depois ele se tornou avô de si mesmo, porque hoje ele é meu pai espiritual. Trocou a coisa aí, ele falou que eu sou o pai espiritual dele, hoje ele é meu líder e tal. Eu falo como a galera aqui costuma chamar o Marcelo, o chefinho, o chefão, o chefe, eu também chamo ele assim. Louvo a Deus pela vida do Marcelo, assim como eu louvo a Deus pela vida de todos vocês aqui. E quero convidar você para meditar comigo no Salmo 1. Para mim, não vou forçar isso para ninguém, não é regra dos homens de coragem, não para mim, esse salmo é o salmo dos homens de coragem.
e eu vou discorrer a respeito dele um pouquinho com vocês, para vocês, e você vai saber por que eu considero esse o Salmo dos homens de coragem. Então abra a sua Bíblia no Salmo 1. Outro dia eu estava conversando com o Marcelo pelo telefone e ele me falou, esse foi o primeiro salmo que eu decorei. E aí ele citou o salmo todinho para mim, pelo telefone, e falou direitinho. Salmo de número 1, eu vou ser o último a achar aqui, mas tudo bem. Você abriu aí no Salmo 1, ou você conectou aí no Salmo 1, no seu celular, ou na sua Bíblia, você abriu no Salmo 1? Então, deixe-me apenas dar uma pequena introdução. Spurgeon, no seu comentário devocional ao livro de Salmos, ele fala dos 3 Fs. Ele diz que o homem de Deus é firme, é feliz e é frutífero. É firme naquilo que ele não faz, primeiro. Depois ele é firme naquilo que ele faz. Então ele é firme, ele é feliz, ele é frutífero. Então vamos conversar um pouquinho sobre o Salmo 1. O Salmo 1 é o resumo ou é a introdução ao livro de Salmos. 3 salmos são absolutamente necessários que os conheçamos bem, porque eles nos ajudarão a apreciar, a conhecer, olha a ordem aí, apreciar, conhecer e a entender todo o conjunto dos 150 salmos. Quais são esses 3 salmos? O Salmo 1, que fala de meditação, o Salmo 19, que fala de contemplação, e o Salmo 119, que fala de obediência. Sabe que o Salmo 119, eu encontrei 100 exigências de Deus para nós sermos bem-aventurados? 100. Não é 100 não, é 100 exigências de Deus para sermos bem-sucedidos, sermos bem-aventurados. 100, porque o Salmo 119 é um reforço, é um incentivo para que se aplique os ensinamentos da lei, principalmente do livro de Deuteronômio. Mas então, falando sobre o Salmo 1, o Salmo da meditação, Salmo da meditação. Então esse salmo é a introdução ao livro todo. Qual é o resumo do Salmo 1? Aquele que obedece a Deus será muito feliz. Bem-aventurado quer dizer muito feliz. Chegou ali um homem que eu orei muito por ele está ali. O pastor Luiz Cláudio chegou, veio lá de Roraima. Bem-vindo, irmão. Então, resumo do Salmo 1, aquele que obedece a Deus será abençoado e feliz. Aquele que não obedece será infeliz. Não interessa se você é membro de igreja, se você é pastor, se você é homem de coragem, não interessa se você apoia a MPC, não interessa se você canta no coral da igreja, não interessa. Se você não obedece a Deus, e tem muito crente que não obedece a Deus, se você não obedecer a Deus, você não vai ser feliz. Mas eu sou filho de Deus, eu sou crente. Se você não obedecer, você não será feliz. Tá? Então esse é o resumo. Aquele que obedece a Deus será abençoado e feliz, aquele que não obedece será infeliz. Agora, vamos ver então aqui. O que faz o homem ser abençoado e como ele procede? Você vai ver isso no Salmo 1. Vai ver no Salmo 1 também, como é o homem que não tem Deus. Nós vamos analisar rapidamente, né? Como é o homem que não tem Deus? Qual é o seu futuro e seu destino final? Nós vamos ver no Salmo 1 um progresso, uma sequência, né? O andar, o parar, o deter-se e o assentar-se. Nós vamos ver o significado disso também. E nós vamos ver também, o cristão é bem-aventurado, ou então é muito feliz, bem-aventurado quer dizer muito feliz, por Deus, em Cristo, com todas as bênçãos, em todas as circunstâncias, através dos tempos e da eternidade, até o mais alto grau. Efésios 1:3. Bem-aventurado, bem feliz será o... Não, como é que é o Salmo? Efésios 1:3.
Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então o cristão é abençoado ou bem-aventurado por Deus, em Cristo, com todas as bênçãos, em todas as circunstâncias, através dos tempos e na eternidade, até o mais alto grau. Aprendemos no versículo 1, vamos lá no versículo 1 do Salmo 1, versículo 1, aprendemos a evitar as opiniões, as práticas e a companhia dos pecadores. Aprendemos a evitar as opiniões, não anda no conselho dos ímpios. As práticas não se detém no caminho dos pecadores. E a companhia dos pecadores não se assenta na roda dos escarnecedores. E a meditação na palavra de Deus nos dará distância desses 3 males. Hoje mesmo nós estávamos conversando com a irmã, ali depois no final daquele momento lá no jardim de oração, e nós estávamos lembrando que quando a gente enche das coisas de Deus, da palavra de Deus, da presença de Deus, da atuação do Espírito Santo, não há espaço, não sobra espaço para o inimigo, né? Então, nós aprendemos que a meditação na palavra de Deus nos dará distância desses 3 males que contaminam de forma insinuante e progressiva as pessoas que não seguem esses ensinamentos. A palavra de Deus, nós aprendemos também, dá satisfação, sabedoria e o poder para vencer. Nos dá também alegria e prazer. Então devemos saber como pensar nela, como obedecê-la e como conhecê-la cada vez mais. Quais são os benefícios e ajuda? Quais são os obstáculos que nos atrapalham? Você pode ver tudo isso no Salmo 1. Então vamos começar. Bem-aventurado, feliz, satisfeito, realizado, contente. Por quê? Primeiro F, ele é firme naquilo que ele não faz. O que é que ele não faz? Ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Você perceberá que eu não estou seguindo rigidamente uma didática aqui, eu estou contrariando até algumas recomendações que a gente recebe quando faz teologia, que a gente deve cuidar disso, daquilo. Eu não estou preocupado com isso. Nós vamos e voltamos, vamos lá e voltamos aqui e tal. Você vai me acompanhar, você vai entender tudo isso, né? Então vamos lá. Ele primeiro não anda. Vamos conversar um pouquinho sobre não anda? Ele não adota princípios do ímpio como regra de vida. Ele não vai na onda, na conversa, não segue a filosofia do ímpio. Ímpio, que negócio é esse de ímpio? O que é ímpio? O que quer dizer a palavra ímpio? É aquele que não teme, aquele que não obedece, aquele que não se submete a Deus. Não importa se ele seja religioso, não importa nem que ele seja um teólogo, não importa nem que ele seja um pastor. Se ele não teme a Deus, não crê e não se submete a Deus, ele é um ímpio. Tem ímpio salvo? Eu creio que tem, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. É aquele que quando chegar no céu vai chegar até cheirando fumaça, porque não tem nada para apresentar. As suas obras todas foram queimadas aqui, né? Então, quem é o ímpio? Portanto, o homem bem-aventurado não vive, não caminha, não faz suas escolhas, seus projetos de vida e não toma decisões se baseando no conselho dos ímpios. O pastor Marcelo me perguntou quanto tempo eu precisava, eu falei, só para ele deixar eu pregar hoje de manhã, eu falei, uns 35, 40 minutos. Talvez até meio-dia a gente termine aqui. Brincadeira. Alguns exemplos de ímpio. Vamos ver então, agora, falou de ímpio, então vamos ver alguns exemplos. Professores seculares, mas peraí, não terminei. Quando tentam passar algo além das suas matérias. Animadores de shows de entrevista.
de programas de variedades, de colunistas, articulistas, influencers nas redes sociais. Ali tem, tem de ímpio ali, né? Alexander Solzhenitsyn, autor daquele premiado trabalho Arquipélago Gulag, ele disse o seguinte: a maior guerra que se trava hoje no mundo é para conquistar a mente e o coração das pessoas. Então ele não anda no conselho dos ímpios. Segunda coisa que ele é firme em não fazer, ele não para. Nós temos que lidar com as pessoas. O homem é um ser social. Ninguém é uma ilha, né? Disse Augusto Conte, ninguém é uma ilha. Paulo disse, ninguém vive para si ou morre para si. O homem é um ser social, né? Nós temos que fazer negócios, nós temos que transitar no meio das pessoas, ir aonde elas estão, inclusive para evangelizá-las. A gente fica tentando, querendo que os peixes pulem dos mares, rios e lagoas para dentro da igreja. Não, nós temos que ir lá pescar onde eles estão. E onde é que eles estão? Então, mas nós não paramos na deles. Essas pessoas são aquelas que estão em perigo e elas devem ser acudidas, mas nós não podemos parar ali, parar na delas, né? Usando uma linguagem meio de gíria, né? Agora, a terceira coisa, o homem bem-aventurado não se assenta. Lembra dos 3 Fs? Ele é firme naquilo que ele não faz. Ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Vamos lá. Não se assenta com os escarnecedores, são os zombadores. Não perde tempo com aqueles que perdem tempo na vida ou com a vida. Não perde tempo com aqueles que têm como algumas das suas características superficialidades, frugalidades, futilidades e falta de compromisso. Você já notou que é muito fácil, de repente, você está numa roda e a conversa começa a derivar para um lado assim, bem ímpio, e a gente às vezes até participa, e às vezes nem que seja para não desagradar a pessoa, acha graça no que a pessoa falou e tudo. Então não se assenta na roda dos escarnecedores. Vamos definir um pouquinho o que é um escarnecedor? Até dentro da igreja tem escarnecedores, você sabia disso? É quem não leva Deus a sério. A mais profunda definição do que é um escarnecedor é aquele que não leva Deus a sério. E se nós não levarmos Deus a sério, acontecerá uma das duas coisas, se nós não levarmos Deus a sério. Ou nos tornamos cínicos, movidos a piadas, cínicos para com Deus, cínicos para consigo mesmo, com a sua família, com os outros, ou então nós nos tornamos céticos. E aí é que a coisa piora para nós, descrentes, não conseguindo crer, quando nós mais precisamos crer, no sentido de confiar. E então essa pessoa acaba desconversando até, quando mais precisamos. Mas ele é firme naquilo que ele não faz, ele é firme naquilo que ele faz. Vamos lá então. Ele tem o seu prazer na lei do Senhor. O que é ter prazer na lei do Senhor? É que quando alguém for ler a lei do Senhor, nós vamos falar, oba, vai ler a lei do Senhor. Não é nesse sentido. Tem seu prazer na lei do Senhor, quer dizer, quando a lei do Senhor é exposta, ele percebe que ele está vivendo debaixo da lei do Senhor, obedecendo à lei do Senhor, aqui é a palavra de Deus. Mas foi primeiramente escrito para o povo judeu, então vamos pensar na palavra Torá. O Torá, a palavra de Deus, são as recomendações, os conselhos, preceitos, prescrições, determinações, receitas, proibições. São os ensinos religiosos, morais e sociais do Pentateuco, em especial nos livros de Números, Levítico e Deuteronômio, desenvolvidas na comunhão de uma alma dedicada a Deus. Então são aquelas recomendações, aqueles conselhos, preceitos, determinações, prescrições, receitas, proibições, que foram desenvolvidas, não é que só foram conhecidas, mas foram aplicadas e foram desenvolvidas na comunhão de uma alma dedicada a Deus, e que são estudadas profundamente.
resultando numa compreensão alegre. Quando você olha tudo aquilo, vê a sua vida diante da palavra de Deus, você tem uma compreensão alegre, quer dizer, você tem prazer na lei do Senhor. O homem bem-aventurado, ele conhece, ele analisa, ele compreende e relaciona todo o seu ser, vida equilibrada, por exemplo, pensa sobre isso, com a passagem estudada. No fim do dia ele faz uma avaliação, reconhece que valeu a pena, fica satisfeito e dorme bem. Por isso que fala, e na sua lei medita de dia e de noite. Qual é a possibilidade de nós meditarmos na palavra de Deus de dia e de noite? É que você tem que começar então o dia com a palavra de Deus. E eu já perguntei uma vez numa rede social, o que é que você pega primeiro quando você acorda? É a Bíblia ou o celular? Aí alguém muito espiritual disse, eu pego o celular, mas o celular, eu tenho a Bíblia no celular. Tá bom, tudo bem, tá liberado, foi salvo. É muito importante com o que vamos dormir, até cientificamente falando, olhando do ponto de vista científico. Se nós vamos dormir com a digestão feita, então é importante considerar o seguinte: o que comemos, quando comemos, quanto comemos, como comemos e até com quem comemos. Porque se comer aquela comida que é tudo de bom, né? Mas com uma pessoa azeda, uma pessoa ácida, né? Ali aquela comida pode até fazer mal, né? Então é importante com que vamos dormir, com a digestão feita, mas também, principalmente, com paz no coração, pecados confessados, comunhão restaurada com Deus, com o cônjuge, não é cônjuge não, é cônjuge, e com todos os demais, né? Então, não se põe o sol sobre a vossa ira, tal, você sabe tudo isso aí, então, sabe, né? Parabéns. Não, pratique. Bem-aventurado não é só porque não faz o que é errado, é firme naquilo que ele não faz, é firme naquilo que ele faz. Então, bem-aventurado não é só porque não faz o que é errado, mas também porque faz o certo. Senão você fica no meio, né? Nem um lado nem outro, né? E na sua lei medita de dia e de noite. Vamos considerar rapidamente algo sobre isso? Pela manhã ele contempla, ele conhece, ele compreende. Vamos caminhar durante o dia agora? À tarde ele aplica e pratica. E à noite ele verifica como foi o seu dia, baseado no que aprendeu pela manhã. Porque praticamente é uma sugestão, né? Pela manhã meditar, né? Pela manhã ele contempla, conhece, compreende. À tarde, parte da manhã e à tarde ele aplica. E à noite ele verifica como foi o seu dia, à luz daquilo que ele aprendeu da palavra de Deus. E eu falei que o Salmo primeiro é o Salmo da meditação, mas deixe-me considerar, pense comigo o seguinte: há na Bíblia uma relação inseparável entre meditação na palavra de Deus e sucesso. Você pega, por exemplo, Josué 1:8, quando Deus diz para Josué, medita nessas coisas, e você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Aí você vai para o Salmo 1, lá no versículo 2, será bem-sucedido em tudo que você fizer. Você vai para o Salmo 119, você vai naqueles últimos versículos, e você vê que se meditar na palavra de Deus, será bem-sucedido. Aí você pula para o Salmo 119, dos versículos 107 até 97 até 105, você vê que a meditação na palavra de Deus nos faz mais sábios do que os idosos, mais entendidos do que os sábios, né? E mais experiente do que os mestres. Então, aí você vai dar um pulo maior ainda, você vai para 1 Timóteo 4,15, e Paulo diz a Timóteo, depois de uma série de orientações que ele dá para Timóteo no capítulo 4, principalmente dos versículos 12 até o 13, até o 14, no versículo 15 ele diz, medita nestas coisas. Que coisas? Tem que olhar lá no contexto, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Então, há uma relação inseparável entre meditação e sucesso na vida. O qual dá o seu fruto na estação própria. Ele é firme naquilo que ele não faz, é firme naquilo que ele faz, é firme, é feliz
e é frutífero naquele que ele faz. O qual dá o seu fruto na estação própria. Um dos sinais mais evidentes de sucesso na vida cristã é o fruto. Não é necessariamente flores. Flores devem ser prenúncio de fruto. Na vida cristã, então, flores devem ser prenúncio de frutos. Então eu disse que nós iríamos voltar um pouquinho atrás, só para recordar, nós não devemos andar, parar e assentar-se, por quê? O ímpio dá conselhos, mas seus conselhos são errados, prejudiciais, e seu modo de viver só o leva para a destruição. O pecador e o escarnecedor, quando chegar o juízo, serão condenados diante da justiça perfeita de Deus. Isso está na continuação do Salmo 1, você vai lendo o Salmo, você vai vendo isso. O pecador e o escarnecedor, quando chegar o juízo, serão condenados diante da justiça perfeita de Deus. O resultado é a morte. Feliz é o homem que toma suas decisões e define seus valores segundo o conselho dos crentes em Deus. Dos crentes em Deus. E eu faço questão de enfatizar o seguinte: esse crente em Deus é o crente que obedece a Deus. Não é necessariamente aquele brilhante teólogo, não é necessariamente aquele empolgante pregador, é aquele que obedece a Deus. Feliz é o homem que toma suas decisões e define seus valores segundo o conselho dos crentes em Deus, que se detém no caminho dos salvos. Aí está falando de comunhão, né, entre nós. Essa comunhão entre nós nos enriquece, né? Cada um de nós tem uma riqueza tão grande. O coronel Terra estava falando de honrar, uma palavra que ele falou que temos que adicionar nesse esforço agora de nos unirmos para um grande mover de Deus aqui no Brasil. Ele disse honrar. Honrar quer dizer eu olhar para você e ver que você tem uma riqueza interior. Pois somos feitura de Deus, somos um poema irrepetível de Deus. Efésios 2:10. Somos muito ricos, somos um poema irrepetível de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, há riqueza em você. Você é uma pessoa que tem muita coisa dentro de você. E eu tenho que apreciar, eu tenho que honrar isso em você. Nós precisamos aprender isso aqui. Nós temos aprendido muito pouco, porque temos sido um pouco ensinados sobre a importância imperiosa de apreciarmos o outro, de valorizarmos o outro. Então, aqui diz, que se detém no caminho dos salvos. E que mais? E se assenta na roda dos esclarecedores, não é escarnecedores não, dos esclarecedores. O irmão vai me ajudar a entender melhor certa passagem, aquele princípio da palavra de Deus. Então, como cristãos, podemos escolher, pela graça de Deus, a quem vamos seguir e servir. Agora, voltando ao Salmo 1, lá o que está escrito lá no Salmo 1, você vai reconhecer isso, uma marca da cultura religiosa do povo judeu. Para o povo judeu, sucesso na área espiritual era ter o lugar na congregação dos justos. Ah, você está obedecendo? Você é firme, é feliz e é frutífero? É firme naquilo que ele não faz? É firme naquilo que faz? Então tem lugar aqui para você. Sucesso na área espiritual para o povo judeu era ter lugar na congregação dos justos. E para nós cristãos é sermos membros do corpo de Cristo. Que privilégio ser membro. Valorize isso, aprecie, goste, saboreie isso. É muito bom ser parte do corpo de Cristo. Mas isso implica em permanência, constância, continuidade, perseverança e aprovação de Deus santo e justo. Vamos agora, estou quase terminando, viu gente? Olha como eu sou rápido, tá vendo? Oração da bem-aventurança. Quero que você aprenda essa oração da bem-aventurança. Te pedimos, ó Deus, que sejamos protegidos de maus conselhos. Que o Senhor nos livre quando tivermos que andar no caminho dos pecadores.
e que tenhamos sabedoria e coragem para não perdermos tempo com os que perdem tempo na vida. Que nos alegremos por sermos perdoados por aquele que cumpriu a lei em nosso lugar e que tiremos o máximo proveito ao meditarmos na palavra de Deus. Senhor, que a nossa vida evidencie que estamos plantados, enraizados e edificados, onde recebemos os benefícios da água que corre do trono, vinda do trono de Deus, e que pela sua graça e poder produzamos muito fruto. Que tu que conheces o nosso andar nos conceda vida abundante, intensa e extensa até a eternidade. Amém. Bem-aventurado o homem que tem a coragem de ser diferente como esposo, como pai, irmão de fé e amigo, e lidera com excelência a sua casa, que participa com sabedoria e com frutos na igreja, e que mostra isso ao mundo, mostra isso na sociedade. Coragem quer dizer, meus irmãos, audácia, atrevimento, decisão, determinação, disposição, confiança, fé para ser diferente e compromisso para fazer diferença. Mas vem a pergunta: você é diferente? Lembre-se que o diferente incomoda e desperta curiosidade. As duas coisas, incomoda e desperta curiosidade, que pode se transformar em interesse. Lembre-se que nós damos aquilo que temos. Como ser diferente? Salmo 1, versículos 1 e 2 e Salmo 15. Medite no Salmo 15. Não se conforme com esse mundo, com esse sistema, com esse cosmos. Não se deixe encaixar no molde, no perfil, na moldura desse mundo. Procure estar encaixado na moldura da vontade de Deus. O homem de coragem ele é transformado continuamente pela renovação da sua mente, nos moldes da palavra de Deus. Ele marcha debaixo, de um outro toque de clarim, um outro rufar de tambores. Ele segue a vereda dos justos, porque a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E quando chega aqui, não tem sombra. Já notaram? Até ser dia perfeito quer dizer até chegar ao ponto em que não há sombra, de variedade, ou mudança. Esse é o caminho que Deus tem para nós. Homem de coragem é ser transformado para transformar-se. Você quer transformar? Tem que ser transformado primeiro. É ser diferente para fazer diferença. Você quer fazer diferença? Você tem que ser diferente. Ser homem de coragem é ser um homem de Deus. Há nesta cidade um homem de Deus. 1 Samuel 9:6. Há nesta cidade um homem de Deus. Tudo que ele faz é bem sucedido. Vamos até ele, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Ser um homem de Deus, ser um homem do livro da Bíblia, ser um homem do lar, da família, e ser um homem de igreja. Esse é o salmo do homem de coragem, que eu quero deixar essa mensagem, essa meditação com vocês. Vamos orar ao Senhor, pedir que Ele nos faça realmente homens de coragem, segundo a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Senhor, aqui todos nós estamos muito desejosos de sermos homens de coragem segundo a Tua vontade. Então nós te pedimos, ó Deus, que aquilo que o Senhor nos falou hoje, que possamos colocar em prática em nossa vida. Ó Deus, nós não viemos aqui para pouca coisa. O Senhor não nos juntou aqui para um mero ajuntamento, apenas um congresso. Esse é um congresso de homens de coragem, homens que são teus, e nós estamos percebendo, estamos olhando com os olhos da fé, grandes coisas que o Senhor já fez desde a hora que nós chegamos aqui,
o Senhor está fazendo e o Senhor fará mais ainda nas próximas horas. Ó Deus, muito obrigado por isso. Muito obrigado pela tua palavra, é rica, inesgotável. Louvado seja o teu nome. Abençoa-nos e ajuda-nos a colocar em prática aquilo que aprendemos. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Abraão. Eu sei que a maioria já ganhou, mas nem todo mundo ganhou. Mas vai ganhar. Uma sacolinha dessa. Quem não recebeu uma sacolinha dessa? Tá, então vocês vão receber. E dentro dessa sacolinha tem um presente para vocês, que é esse livro, Alcançando a